Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke. Bom, e não tem como falar, deste livro sem comentar também do filme, que foi dirigido então pelo Stanley Kubrick. E uma coisa que eu achei interessante, sobre os dois, tanto o filme quanto o livro, é que normalmente, pelo menos o que eu mais vejo por aí é um livro sendo escrito e então um filme surgindo, mais para frente. Até hoje eu só encontrei algumas exceções, como por exemplo o Labirinto do Fauno, que tem vídeo aqui no canal. Mas no caso do 2001, Uma Odisseia no Espaço, o bacana foi ver que tanto o filme quanto o livro, eles basicamente começaram ao mesmo tempo, um influenciando o outro então, Porque o Kubrick, então, ele estava em um momento, da carreira dele, onde ele já vinha, de muito sucesso, sendo muito prestigiado, mas ele queria, então, ele tinha essa vontade de criar algum filme que envolvesse o espaço, mas que ficasse marcado na história. E para isso, então, ele procurou ali o Arthur C. Clarke, que já era um autor muito famoso de ficção científica, porque ele já tinha um roteiro, inicial. Então ele pediu ali a opinião do C. Clarke, por exemplo. Mas eles acabaram optando, por fazer o que nenhum estúdio, de cinema gostaria, que foi jogar fora o roteiro e começar com algo do zero praticamente. E para isso, então, eles tomaram como base alguns dos contos, do Arthur C. Clarke, que foram A Sentinela e Encontro no Alvorecer, que constam, como extras aqui nesse livro. Mas a partir, então, desses contos, eles começaram a desenvolver praticamente essa história do zero. E como o Kubrick ele queria que o filme fosse lançado antes da chegada do homem à Lua, então lá por 1969, por exemplo, muitas das coisas que eles tiveram que colocar ali, tanto no filme quanto no livro, eles simplesmente não faziam ideia, Então eles procuraram ali conversar com muitas pessoas, organizações como a NASA, por exemplo, e até com o Carl Sagan, para uma espécie ali de consultoria, sobre como seriam certas experiências, certos eventos no espaço, sobre seres extraterrestres, por exemplo, também. E no prefácio do livro a gente consegue ver como foi essa relação, entre o autor e o diretor, que eu posso dizer que tem algumas cenas até muito engraçadas, sabe, que o Arthur C. Clarke ali, ele coloca, nos prefácios. Bom, eu já tinha até colocado, esse livro como uma das minhas metas aqui do canal de 2022, mas eu acabei só pegando ele para ler, no caso, ouvir, quando eu recebi uma notificação da Storytel, quando eu vi que eles tinham feito ali uma versão, uma edição totalmente original, até com uma capa, muito bonita, como audiobook. Então eu aproveitei ali a oportunidade, para ouvir então esse livro, e com o livro físico eu complementei nessa leitura pela questão ali dos extras, tanto o prefácio quanto os extras ali em relação aos contos, por exemplo. Mas de qualquer forma eu vou deixar o link aqui na descrição tanto para o audiobook na Storytel quanto para o livro físico também na Amazon. Bom, e por mais que o filme e o livro eu acho que sejam mundialmente conhecidos, eu vou comentar por cima aqui sobre a história sem entregar nenhum spoiler, Então ela é dividida basicamente ali em 3 partes, sendo que no início eu acho que é o que mais diferencia essa história das demais de ficção científica, porque a gente começa lá no início, na pré-história, por exemplo, onde a gente acompanha então uma espécie de descendente da espécie humana, vendo então como que ele lida com o meio ambiente. Então é um ser que não tem garras, não tem as presas, A natureza não deu muitas armas para esse ser. Porém, isso muda a partir do momento que ele toma consciência de que ele pode usar certos objetos como ferramentas, Então esse seria, o alvorecer do homem ali, basicamente o nascimento, do que viria a ser no futuro ali a espécie humana. E isso então é dado através de um monolito, que é uma espécie de máquina extraterrestre, que promove de certa forma ali um desenvolvimento do cérebro desse ser. A partir daí a gente dá um salto enorme para o futuro, onde a humanidade ela já está fazendo viagens espaciais, viagens para outros planetas. E aqui há uma diferença, se eu não me engano, porque no filme eles estão indo na direção de Júpiter, sendo que no livro eles estão indo na direção de Saturno, na verdade uma das luas, tanto de Júpiter quanto de Saturno. E essa mudança teria até a ver com a questão da tecnologia que seria necessária para apresentar Saturno e os seus anéis, por exemplo, no vídeo, no filme.
Então, como não seria possível, né, a tecnologia ela não estava à altura do que o Kubrick queria, né, para aquele momento ali, optou-se então por trocar, né, qual seria o planeta. E no meio dessa missão, então, né, para este planeta, nós temos alguns astronautas e a inteligência artificial HAL 9000, que é conhecidíssimo também, né? Até em alguns comerciais, se eu não me engano, no Super Bowl ela já chegou a aparecer. E a partir daqui eu acho que eu já não posso comentar mais coisas, né, sobre essa segunda parte aqui, sobre essa missão, né, espacial, porque as coisas que ocorrem aqui vão impactar diretamente essa terceira parte, né? Que caso você não tenha lido o livro ou assistido o filme, eu não quero estragar aqui a sua experiência. Mas uma coisa que eu posso comentar é que o filme ele sempre foi taxado de ser um pouco confuso, né? Principalmente ali nesse terceiro ato. E eu entendo, né, que tem uma questão visual, tem certas coisas que a gente simplesmente não consegue, né, transmitir com imagens, fora a questão de tecnologia na época, além da questão do tempo também, né, do filme. Mas o livro, nesse aspecto, e essa eu acho que é uma das maiores diferenças, sabe, do livro para o filme, é exatamente essa terceira parte. Porque no livro fica muito mais claro o que está ocorrendo, né, durante aqueles eventos. A gente consegue entender melhor o que certos personagens, né, estão passando, o que eles estão vivenciando. Então, caso você tenha achado o filme um tanto confuso ali, principalmente em relação ao final, eu recomendo demais o livro porque talvez você consiga enxergar as coisas, sabe, por uma outra perspectiva, né? Tanto é que eu até li que o Arthur C. Clarke ele foi muito criticado, né, de certa forma, por mastigar demais, né, esses detalhes. Mas eu não vejo com maus olhos, não. Eu vejo com bons olhos aqui o que ele fez. E sobre essas análises do filme, eu vou deixar 3 links aqui na descrição para o canal Elegante, que é um canal que faz muitas análises, né, de filmes, e ele analisa cada um desses atos, então, né, o primeiro, o segundo e o terceiro ato do filme. Ele faz uma análise bem bacana, então vou deixar os links aqui na descrição. Bom, e eu gostei demais dessa história. Eu recomendo demais essa história. Ainda bem que eu coloquei ele, né, na minha lista aqui de livros para 2022. E eu tenho que dizer que, para mim, até o momento, né, em relação à ficção científica, das coisas que eu já li, por exemplo, de Asimov, né, e do Arthur C. Clarke, eu acho que o Arthur C. Clarke está ganhando, viu? Bom, mas fica aqui então a minha resenha para 2001, Uma Odisseia no Espaço. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. E qualquer opinião, qualquer comentário que você tenha para fazer sobre esse filme ou livro, é só deixar aqui embaixo. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!